Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. AFHI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 92,00. Ele entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses, 12,84%. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,96, o que indica que ele está com 4% de desconto. Se a gente levar em conta que ele é um fundo de base 100 e que ele vale próximo de R$100, esse desconto pode ser de quase 8%. É um fundo que negocia com uma boa liquidez, uma liquidez alta, né? Uma liquidez na casa de 1.040.000 por dia. E ele vem de uma alta de 6,59% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Como eu disse, né, esse é um fundo de base 100 e que durante uma boa parte aí do tempo, ele conseguiu ser negociado ali próximo do seu valor patrimonial, próximo de sua base 100. Quando ele vem a mercado e começa a sofrer quando ele começa a ser negociado, sendo negociado a 95, beliscando R$90 ali nos idos de 2021. Durante o ano de 2022, antes das eleições, o fundo volta ao seu patamar próximo de R$100, inclusive belisca ali 105. Passadas as eleições, a cotação do fundo arrefece, saindo de 105 para algo na casa de R$92, R$93 ali em meados de 2023. Durante o resto do ano de 2023 e 2024, o fundo meio que se recupera, saindo dessa baixa aqui de R$92, R$93, e batendo ali a mais ou menos 100, isso ali em janeiro de 2024. Contudo, no final do ano, a cotação do fundo dá uma arrefecida. Antes daquela queda gigantesca que teve em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a cotação do fundo estava mais ou menos R$95. Durante aquela queda, o fundo chegou a ser negociado ali próximo de R$80, algo a mais ou menos R$82, R$81. Rapidamente se recupera, bate ali os R$95 e atualmente ele vem com essa tendência de queda. Essa tendência de queda agora atual aqui, ó, é com a maioria dos ativos de renda variável, eles vêm caindo recentemente. E na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado nessa faixa aí de R$92 mais ou menos. Continuando aqui no site, a gente vê mais informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. Ele é de títulos e valores mobiliários, ou seja, ele é um fundo de papel, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta atualmente com quase 40 mil cotistas e ele tem mais de 4.500.000 cotas emitidas. Como eu disse, né? Esse é um fundo de base 100 e é um fundo que vale próximo de R$100. Mas a Amu aí no site está dizendo que o valor patrimonial do fundo é R$94. Sim, existe um fenômeno de marcação a mercado, né? E esse fundo meio que está sofrendo pouco com a marcação a mercado. Então, os seus ativos internos estão valendo menos do que teoricamente eles valem. Mas esse fundo ele não perdeu os R$5, R$6 de patrimônio. Neste atual momento, o seu patrimônio está marcado a menor. Então é um fundo de valor mediano aí no mercado, é muito patrimônio, mas para a realidade dos FIIs hoje, é muito comum que FIIs tenham ali 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, 7 bilhões, como é um dos fundos da Kinea. Então, esse fundo tem, entre aspas, apenas 431 milhões. Mas ainda não é o momento aqui do vídeo que eu costumo falar minha opinião, mas vou até antecipar. Na minha humilde opinião, é um dos melhores fundos de papel que a gente tem no mercado, batendo de frente, inclusive, com os fundos da Kinea, que eu considero ser, no quesito de crédito, um dos melhores fundos aí da nossa bolsa. Então, para mim, esse fundo está entre os melhores fundos de papel da nossa bolsa. Acredito eu que no momento em que houver uma melhoria no nosso cenário e no nosso mercado, esse fundo, eu espero que eles consigam aí crescer o seu patrimônio, porque eu vejo que a gestora faz um ótimo trabalho nesse fundo. O último dividendo do fundo aí foi um dividendo atípico aí de R$1,09. Eu acredito que as próximas distribuições devem se arrefecer, o fundo deve começar a distribuir um pouco menos, mas que deve permanecer na casa de R$1. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e apesar de tudo, né, o fundo vem tendo uma rentabilidade superior, inclusive ao CDI. O fundo, desde que ele veio ao mercado, ele vem com rentabilidade de 61%, enquanto o CDI bruto é 57%.
Se a gente grossar para esse CDI e coloca o imposto de renda em cima, o CDI líquido deve cair para casa de uns 50%. O IPCA do período é 28%, o IFIX 20% e o IDIV 49%. Ou seja, esse fundo vem tendo, nesse período, tá? Vem tendo uma rentabilidade superior a todos os benchmarks aí, superior quase 3 vezes o IPCA, mais de 3 vezes o IFIX e superior até o índice de ações aí, que também é um índice muito difícil de ser batido. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre os dividend yields entregues pelo fundo, e a gente vê que no momento que estava tendo inflação muito disparada aqui no Brasil, nos idos de 2021, pós-pandemia, a gente vê que o dividend yield médio do fundo ficou na casa de 1,2 a quase 1,5 ali de dividend yield. Atualmente, o dividend yield tinha arrefecido para algo próximo de 0,9 e 1% mais ou menos. A gente vê que os últimos dividendos vêm aumentando, né? Então, 1,7, 1,7, 1,9 e esse último que foi algo atípico subiu para 1,18. Mas, de novo, acredito que isso vai ser arrefecido aí para patamares novamente na casa de 1%, 1,5. Então, a gente vê que nominalmente as entregas do fundo, ele chegou a fazer entregas maiores quando daquela inflação mais disparada. Então, o fundo entregou acima de R$1,20, beliscando ali 1,47, ó. E atualmente a gente vê de novo um cenário de melhoria aí dos dividendos entregues, mas eu acredito que vai haver uma diminuição nas entregas aí dos próximos rendimentos. Aguardemos para ver se isso vai se concretizar. Então a gente vê que as últimas entregas do fundo vieram melhorando, ó. 93, 95, 97, 98, 99, 1, 1 e 1. E aí no dia 14/7, o fundo pagou no dia 21/7 essa quantia de R$1,09. Os nossos vídeos aqui são gravados com 2 semanas de antecedência. Então, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali os dividendos de agosto para serem pagos lá no final de agosto. De novo, achismo puro, tá? Porque não tem como a gente ter certeza, mas eu acho que vai haver uma retração, uma diminuição dos dividendos, mas que deve permanecer nessa casa aqui próximo de R$1. 1,5, no mínimo 95, mas entre 95 e 1,5 eu acredito que seja um range aí a ser atingido. Aguardemos para ver se essa minha projeção aí pode ser concretizada. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer um Pix aí para o nosso canal. Qualquer doação aí é muito bem-vinda. amuinvest@gmail.com. Desde já, muito obrigado. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com o clube de membros, tornando-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos no canal, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades. É uma planilha barata, acessível e com conteúdo muito agregador, que te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Na aquisição dos e-books, você vai ter ali um ótimo produto e, além do mais, é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então aqui nós chegamos no nosso relatório gerencial. É um relatório bem recente entregue aí pela gestão, referente a junho, provavelmente já com os pagamentos de julho, esse pagamento bem recente aí do fundo. Então aqui a gente vê que os destaques da gestão, né? Eles cobram de taxa 1%, não cobram taxa de performance. Eles fizeram custo zero para o cotista nas últimas ofertas, ou seja, a gestão conseguiu crescer o patrimônio, mas não cobrou a taxa que geralmente são careiras, tá? Algumas emissões aí para crescimento chega a custar 3, 4, 5%, só para vocês terem noção. Se você compra numa emissão aí uma cota a R$100, só vai para dentro do fundo 97, 95, que são os custos da emissão.
significa que você pagou 100, mas entrou para dentro do fundo R$ 97,00, R$ 95,00. Então, o fundo cresce, mas o que fica intermediando o mercado aí para ajudar a fomentar os aumentos, né, as subscrições, geralmente às vezes toma um valor alto. Então, esse custo aqui, ó, que geralmente é o cotista que suporta, a gestão tirou do seu bolso e custeou. Não ache que isso é porque a gestão é boazinha. Não existe também alguém que, lógico, se o fundo era de 100 milhões e a gestão custeou isso, e hoje o fundo é de 400 milhões, quase 500 milhões, ora, nominalmente a gestão vai começar a ganhar mais. Então, de certa maneira, a gestão também, ela está custeando aí para algo que depois vai gerar um valor muito maior para ela, né? Então não é nada de graça, mas tendo em vista que ninguém no mercado faz, então isso aqui, ó, para mim, a gestão subiu muito no meu conceito, não ter performance subiu muito, taxas totalmente aceitáveis, e é uma gestão, assim, de todas as gestoras aí recentemente que a gente vê atuando no mercado, para mim, atualmente, se essa não for a maior, ela está com certeza entre as melhores gestões no sentido de atuar de forma pró-cotista. Vem fazendo diversas ações aí que você não vê qualquer gestora atuando aí. Então, nesse ponto, para mim, é uma gestora que eu tô, assim, gosto bastante de ter essa ativa aqui dentro do meu portfólio. Continuando, a gente vê aqui algumas informações do fundo, né? Na data de fechamento do relatório, ele estava ali valendo 94, sendo negociado a 92, até caiu um pouquinho mais. É um fundo que existe desde abril de 2021, então é um fundo com pouco tempo ainda, né? Se você quiser entrar em contato com a gestora, você pode ver por meio do QR Code, por meio do site, telefone, e-mail, né? Se você quiser. E aqui também eles soltam vídeos de tempo em tempo, acho que é de 2 meses, a cada 2 meses, eles soltam vídeos aí com os resultados aí do fundo, né? Então eles também se comunicam por meio lá do YouTube, né? Continuando aqui, a gente vê os resultados do mês, como eu disse, já é referente ao último resultado que o fundo entregou. Então, nesse mês, o fundo entregou um pouquinho acima de sua capacidade. O fundo teve uma capacidade, um resultado geracional de 1,7 e entregou 1,9. Ele tem um resultado total de 77 acumulado, mas, teoricamente, o que ele pode distribuir é esses 44 centavos. 33 aqui é como se fosse estar acruado lá nos juros e ele precisa vender os seus CRIs aí, os seus ativos, para destravar esse valor. A gente vê que, na média, o fundo distribui aquilo que ele gera e ele vem fazendo uma certa reservinha ali, ó. Sua reserva estava em 25 centavos, caiu para 16, porque em março ele precisou usar da reserva, e depois começou a ter resultado muito positivo e aumentar a reserva. Abril ele teve resultado muito superavitário, aumentou para 36 centavos. Maio, muito superavitário, aumentou para 45 centavos. E nesse mês, o resultado, em vista de outros meses, até teve uma quedinha, ó. E aí ele aumentou a sua distribuição para 1,9, então usou um pouco da reserva. Tendo em vista que os resultados vinham sendo maiores, ó, 1,20, 1,11, 1,7, ó, a gente vê que é uma tendência de queda. É por isso que eu acho que tem tudo para haver uma diminuição nas distribuições aí. Eu não acho que ele vai manter isso. Eu acho que ele vai tentar manter essas reservas aqui nesse patamar, né? Vamos aguardar as próximas anúncios de distribuição para ver se realmente isso fica de lado, ele entregando essa casa de 1,9, 1,10, né? Mas note que foi um salto muito grande de R$1, 1,1. O que vai depender, na verdade, é o quanto ele gerou de resultado, né? Se ele continuar gerando essa casa, 1,20, 1,11, 1,7, ele consegue manter esses 1,10 com tranquilidade. Mas eu acho que a sua capacidade vai voltar para esse patamar ali de R$1, 1,5. Aguardemos para ver como que isso realmente vai se concretizar. Aqui ele fala um pouco sobre os resultados, né? Ele explica um pouco essa questão dos 44 centavos, os 33 que estão acruados aí, sobre um pouquinho da valorização do fundo. Aqui ele fala que houve uma mudança da forma como encerrava o mês de junho e dezembro em relação à marcação dos ativos. Era de uma forma, o BTG mudou e agora o BTG voltou para a forma anterior. Essa parte aqui eu não vou ler para vocês, né, mas qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada nessa parte com atenção. E importante que a gestão fala que todas as operações do fundo estão adimplentes com suas respectivas obrigações. Continuando no relatório, ele fala de novo sobre os rendimentos, né? O que isso representa, esses rendimentos? Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu 11,68, e isso lhe dá 12,60, considerando a cota no dia 14/7. Aqui ele fala sobre as movimentações que o fundo fez. O CRI, GRU Elements. Em junho, o fundo vendeu no mercado 8 milhões desse CRI aí, a uma taxa de IPCA mais 9. E aí a gestão, ela comprou, vocês vão ver que ela comprou aí uns 20 milhões de ativos aí. Então, continuando aqui, a gente vê as compras que eles fizeram.
Então eles compraram ali, ó, 15 milhões desse CRI Mufato, a CDI mais 2,5, e eles compraram quase 5 milhões desse CRI Tibério, a CDI mais 2,70. Segundo a gestão, né? A gestão fala o seguinte, ó: a equipe de gestão optou pela alocação nessas duas novas operações por apresentarem um retorno superior, mantendo um nível de risco equivalente. Então, segundo a gestão, ele trocou algo de risco igual por algo que pagaria mais, né? Porque, na verdade, o que é que às vezes os investidores acabam fazendo? Olham somente para o dividend yield. Então, às vezes, compra algo que tem um risco muito elevado. Então, às vezes, se você tiver algo que tem um risco um pouco menor, mas que paga algo semelhante, ora, teoricamente, isso aqui é melhor. Então, segundo a gestão, eles fizeram algo que tinha risco semelhante, mas que agora paga um pouco mais. Então, esse tipo de troca é inteligente, né? Porque você manteve o risco da carteira, tendo um retorno melhor. Agora, as pessoas que olham só para dividendo, muitas das vezes tinha algo bom na mão, troca por algo ruim. Então, esse bom é algo até que razoável, que vai continuar pagando dividendos por um bom período, que troca por algo que paga muito dividendo num período, mas depois tem grande risco de tomar default, de ter... Então, assim, cuidado quando você olha somente para do dividendo, né? Continuando no relatório que ele fala sobre esses dois ativos de compra aí, as projeções que a gestora estima, né, em relação à inflação, em relação ao CDI, né, a Selic, etc. E aqui eles também trazem a questão da queda no número de cotistas. Em relação à base de investidores, o fundo registrou uma redução no número de cotistas no período. A equipe de gestão acredita que tal movimento pode estar associado à descontinuação de carteiras automatizadas. Então, às vezes o ativo estava, vamos supor, dentro da carteira da XP, e a XP fala para vender. Só que não é que ela fala para vender. Existem carteiras automáticas. Então, de tempo em tempo, essas carteiras automáticas ficam comprando e vendendo ativo, comprando e girando, sabe? Isso não tem o menor sentido, principalmente em se tratando de fundos imobiliários, né? Mas aí pode ter ocorrido esse tipo de situação, né? E aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. A gente vê que o resultado bruto que o fundo vem auferindo teve até uma queda nos últimos meses aí. E o resultado líquido, ele vem mais ou menos em linha, né? Mas também com pequena queda. E aí, quando o fundo auferiu lá em abril, 5 milhões e 400 líquido, ele distribuiu 4 milhões e meio. Então ele fez as reservas ali. 1 milhão e 600 de reserva. No mês subsequente, lá em maio, o fundo teve de resultado líquido 5 milhões, distribuiu 4 milhões e 600. Ele aumentou suas reservas ali para 2 milhões. E aí, em junho, o fundo teve de resultado líquido 4 milhões e 800, distribuiu 4 milhões e 900. Então, aqui, o fundo diminuiu um pouco as suas reservas agora para quase 2 milhões, né? Nós vamos fazer como a gente sempre faz, vamos calcular aqui na prática o que as despesas representam frente às receitas. E aí a gente vê percentualmente o que isso funciona, né? A gestora não faz um destrinchamento das despesas. Então, a gente vai ver aqui que não necessariamente 2 milhões e 200 mil aqui, ó, nesse ano de 2025, não significa que tudo foi para o bolso da gestão. Mas como a gestão não faz esse destrinchamento, nós vamos calcular como se tudo isso aqui fosse para a gestão, tá? Então vamos ver o que isso aqui representa frente às receitas. Então note o seguinte ali, ó, 2 milhões 265, que a gente vai arredondar para 266. Esse valor vezes 100, dividido por 31 milhões 177. Então a gente vê que as taxas estão ali na casa de 7,26%, 7,27%, né? O que eu reputo ser uma taxa bem abaixo do que a gente costuma ver no mercado, ou seja, mais um ponto positivo aí para a gestão. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você acha que esse é um bom fundo para você ter? Você conhecia a gestora? Você acha que ele é um bom fundo? Você teria? Você acha que a gestora faz um bom trabalho? Você acha que ela tem feito ações de uma gestora a favor dos cotistas, né? Pró-cotistas? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum ativo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível, se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio, né?
para que vocês não sejam aí induzidos, para que vocês, entre aspas, tenham a maior transparência possível. Então, eu tenho esse ativo, eu sou conflitado ao falar dele, mas, né, acredito, de novo, já tinha antecipado essa minha opinião lá atrás, que esse é um dos melhores, se não o melhor fundo de papel da nossa bolsa. E não é porque ele entrega muito dividendo e tal, não é esse o ponto. É um fundo seguro, diversificado, com boa liquidez, uma ótima gestora por trás. O fundo vem entregando bons rendimentos. Então, assim, eu vejo pouco risco de crédito ali junto daquilo que ele... No geral, eu acho um ótimo fundo. Mas note o seguinte, ó, isso são questões pessoais. Eu acho, eu gosto, eu. Então não seja induzido, ou ache quando você vê alguém falando bem ou mal a respeito de um ativo, né? Você não sabe se a pessoa tem um interesse ali por trás ou não, né? Se a pessoa... Eu sou tranquilo que meu canal é pequeno, eu não tenho tanta influência e ainda assim eu sempre tomo o máximo de cuidado. Eu não acho que alguém deva comprar ou não porque você vê alguém falando bem ou mal, né? Então cuidado quando você vê vídeos aí na internet. Estude para que você seja o senhor das suas decisões, tá? Mas eu gosto do fundo e isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. Para mim é bom, mas não significa que seja bom ou ruim. Isso também não significa que seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. O nosso canal também está em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de perguntas lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. E aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gente vê uma queda no número de cotistas, né? Saindo de quase 43 mil a 42.700 para atualmente 39.500, né? Uma queda aí no número de cotistas, mas essa tendência de queda a gente vê acontecendo aí nos fundos imobiliários, né? Eu espero que futuramente se reverta e que aumente a base do número de cotistas, isso é muito saudável para o fundo. A cota patrimonial vem tendo uma melhoria aí, né? Algo nos últimos meses. A gente vê a cotação e o quanto o fundo entregou aí nos últimos meses também. Ele faz um comparativo grossapando aí o CDI, né? Aqui a gente vê o volume negociado aí também, vem se mantendo de lado, um ótimo nível de negociação. E aqui a gente vê o seguinte, ó. A maior exposição de CRI que o fundo possui é esse CRI UFJ Jacutinga, segmento de energia, uma taxa de IPCA mais 9,5 e ele representa quase 4% do portfólio. Mas cuidado para você não olhar para esse número e achar que isso aqui, né? Você tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, por exemplo. Ó. Note aqui o seguinte, ó, GGR Covep, que inclusive lá no GGRC, que é o fundo GGRC 11, esse fundo lá, ele tem alavancagem. Esse fundo aqui está ancorando a alavancagem lá. Ó. Eles devem para esse fundo. O CRI está aqui no fundo. Ó. É um CRI do setor logístico. Esse CRI representa quase 3% do portfólio. Mas se a gente observar aqui, ó, GGR Covep. Então existe lá mais dívida dentro do fundo que veio parar, lá do GGRC, que veio parar aqui, ó, com mais 2% do portfólio. Então note o seguinte, eu acho interessante que a gestora é transparente aqui embaixo, ó, e mostra suas maiores concentrações. Então o grupo OBA, 5,69, GGRC aqui, ó, com 5,12, aquele UFJ Jacutinga, 4,11. Então aqui a gente vê as maiores concentrações do fundo. Teoricamente, não são concentrações aí que causam alguma problemática, né? E a gente vê que o fundo ele tem indexadores de IPCA e CDI. A gente vai ver esses percentuais aqui embaixo, né? Então a gente vê que atualmente, ó, o fundo, ele tem 70% dele em IPCA. Como a inflação ela está meio que de lado, até com tendência de queda, é em razão disso que eu acho que as distribuições do fundo tendem a arrefecer. A taxa média da carteira é IPCA mais 8. Isso ali dá, com a marcação a mercado, sobe para IPCA mais 10. Ele tem ali em pré, 1% em pré, quase 2%. Ele vai ter ali mais 23% do portfólio em CDI, CDI mais 3,4%, né? E tem 3% em caixa, né? Aqui ele mostra as últimas operações que o fundo fez de venda e compra. Ele mostra as duas últimas que ele fez do Tibério, né, e do Mufato aqui.
E outra coisa, é interessante você ver no relatório gerencial, porque aqui você vê a imagem do que vai ser construído, ou o que está sendo financiado, para você tentar entender um pouco melhor, né? Não é só um papel por trás ali, existe todo algo no mercado real que está sendo financiado pelas alocações, né? Enfim, aqui a gente vê como é que está o portfólio, a gente já tinha visto lá em cima esses percentuais. É um fundo puro sangue, alocado somente em CRIs, somente em dívidas, né? Não tem fundos imobiliários ali nele. Ele tem riscos contratuais, pulverizados e corporativos. O próprio fundo se intitula, ó, 62% dele é de baixíssimo risco e ele vai ter ali 37% que a própria gestora se considera high yield. Então, no geral, esse é um fundo considerado middle risk. Continuando aqui, a gente vê os segmentos que o fundo investe, não são segmentos de alto risco, diversificação por securitizadoras, séries também, na sua imensa maioria, ou são sênior, ou única. E aqui a gente vê as operações que o fundo possui. Vou pegar alguma de high yield aqui, ó, só para vocês verem o que é uma operação de high yield segundo a gestora. Então eles têm aqui, ó, por exemplo, esse high yield, ó, é com essas construções e empreendimentos, o CRI-CK. Mas, note, ó, o que foi dado como garantia por essa operação? Alienação fiduciária de imóveis. O que foi dado como garantia dessa operação? Alienação fiduciária de imóveis. Esse aqui já é outro devedor. Esse 3E Health aqui, ó. O que foi dado como garantia? Alienação fiduciária de cotas, alienação fiduciária de recebíveis, fundo de despesas tem mais garantias aqui, ó. Qualquer coisa, visualizar a operação aqui. Mas só de ter alienação fiduciária de imóveis aqui, nesses casos, para mim já é uma garantia muito, muito sólida. Muitas das garantias que esse fundo possui tem um lastro real por trás. Então, para mim, é um fundo, mesmo que eles considerem isso aqui de alto risco, né? Ele tem garantias por trás passíveis de execução, passíveis de ser executadas e trazidas para dentro do portfólio do fundo. Então, mesmo fundos considerando algumas operações com risco, né? Na minha opinião, são operações até que aceitáveis. Então, não é, para mim, não é tão arriscado quanto às vezes está sendo colocado aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o AFHI 11, um dos melhores fundos imobiliários de papel da nossa bolsa, na minha humilde opinião, né? O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.